Bueno, buenos días a todos. Arrancamos. Nada, presentar un poco a Pedro Costa. La verdad es que yo creo que es un privilegio, para mí es un privilegio, para la escuela también, espero que para vosotros también. Creo sobre todo que Pedro Costa en su trayectoria, en su buscar su manera de hacer el cine, creo que es uno de los directores fundamentales de este siglo. Más allá de las películas, os puedan gustar más, menos, su experiencia en la manera de hacer cine, cómo buscarlo, cómo intentarlo y cómo hacerlo. Él insiste mucho en la necesidad de que el director sepa producir, o sea, producir en el sentido de saber cómo se hacen las cosas. Y bueno, yo a veces soy un poco pesado, pero yo creo que, lo he dicho varias veces, que me parece que lo más importante que como escuela os podemos ofrecer es que descubráis de qué manera queréis hacer el cine. Y en ese sentido me parece que la experiencia de Pedro Costa es luminosa porque bueno, pues él ha ido buscando la manera en que él creía que se podía encontrar más cómodo, en que se podía relacionar mejor con las cosas que le interesaba filmar, y la experiencia suya me parece que es clave. Yo creo que es de los directores más importantes de este siglo XXI. Entonces, bueno, me parece que es un privilegio tenerlo aquí. Gracias, Pedro. Y nada, yo simplemente queríamos enfocar un poco la charla un poco a partir de esa experiencia. La experiencia de cómo él va desconfiando de alguna manera de la manera de producir cine más estandarizada y cómo va tanteando hasta encontrar una forma en la que dice, ostras, por aquí me siento cómodo. Entonces, bueno, sabéis que es de Lisboa. Él tiene una formación en la escuela de cine, es una persona sumamente cinéfila que conoce y hace unos análisis y tiene una cultura cinematográfica impresionante. Y lo primero que le quería comentar, porque me parece que es fundamental en su obra, es que él, siendo pues eso, una persona de Lisboa, un hombre blanco, culto, en el año, a mitad de los 90, para su segunda película, hace un viaje a Cabo Verde, que sabéis que es un archipiélago que está bastante al sur de las Canarias, una antigua colonia portuguesa, para hacer una película que es Casa de Lava, y ahí pues arranca, digamos, una fascinación, una voluntad de acercarse a esa colectividad, que desde Cabo Verde le envían de alguna manera a los inmigrantes de Cabo Verde, que sobre todo se encuentran en ese barrio que le ha hecho sus películas en Fontainhas, y a partir de ese momento todas sus películas, estamos hablando casi de 25 años, pues las trabaja con gente, pues eso, que son inmigrantes, mayoritariamente negros, y les han acompañado pues durante 25 años. Es el tema central de sus películas. Entonces me gustaría preguntarte, Pedro, primero, que nos explicaras un poco qué encontraste en esa cultura de Cabo Verde, qué encontraste en esos inmigrantes de Cabo Verde en Lisboa, para que hicieras esa inversión tan grande y a día de hoy continúes trabajando con ellos como hace 25 años. ¿Esto no funciona? Sí. Bom dia. Vou falar em português, lentamente. Sim? Se não entenderem algo, me digam. Mas creio que entenderão. É por isto e por outras que não me gusta de cine. Eu tentaria falar sem esta porcaria. Ainda por cima são coisas terríveis para numa rodagem. Isto. Não? Sim. Um bom sonido direto com uma Persh, um Neumann 81. O que tu dizes, enfim, encontro com esse país, esse mundo, e essas, antes de imigrantes, são pessoas, foi um pouco fortuito, por suerte, por acaso, porque
Eu estava um pouco perdido, sem saber que filmar, não como, mas que filmar, que coisas me gostariam de filmar. E escrevi como todos, umas coisas medonhas, se diz medonha, horríveis, terríveis. Escrevi um guião com muitas ideias minhas e solo ideias minhas, e pensei um pouco ir, enfim, esta história se passava mais ou menos numa terra vulcânica ou algo assim, um pouco um vulcão, uma coisa. E tinha pensado nos Açores, que são ilhas portuguesas, mas vulcânicas, mas enfim, no Atlântico, mas enfim. E não sei porquê, pouco outra vez, por sorte, resolvi visitar estas ilhas africanas, um pouco mais. Cabo Verde está na linha de Dakar, do Senegal, está mais abaixo. E enfim, são islas africanas, sim, com uma população mista, que foi criada de muitas mesclas entre portugueses, enfim, há sempre muitos anos, com escravos africanos da África negra, como se dizia, negra, o Congo, etc. E espanhóis, portugueses, holandeses, franceses, muita gente. E parti para estar uma semana ou duas escrevendo de novo, pensando, etc. E aconteceu que me gostou muito, que as pessoas, os locais, tudo, as colores, foi como tu disseste, um fascínio. E foi também um fascínio estético, enfim, se pode falar assim, um encontro estético, primeiro. Resolvi transferir essa película, esse guião, para Cabo Verde, adaptei um pouco, fiz umas modificações e aí rodei essa película. Aconteceu que durante essa película, que era uma película produzida e, enfim, fabricada convencionalmente, com uma equipa grande, assim, 60 e tal técnicos, muito grande mesmo, enfim, era uma produção média europeia, assim, com muitos atores franceses, africanos, portugueses, coprodução com vários países, europeia, coprodução europeia, portanto, todo o horror total. Descrevi o horror total, que graças a Deus abandonei nessa película. E essa película serviu-me mais que para... Enfim, o que foi a utilidade dessa película foi... Ontem dizia a mesma coisa, porque estou a fazer umas charlas. Foi que me proporcionou um boicote. Sabeis o que é esse, um boicote? Um boicote, só que este boicote foi muito precioso, foi muito rico, interessante, porque foi um boicote a mim próprio. Eu não o sabia mais ou menos que estava perdido, que não me gostava nada do que se passava, não gostava não é que não gostasse da equipe, das pessoas, enfim,
era que não sentia que não faria um trabalho decente, interessante, da maneira em que estávamos, enfim, trabalhando. Antes disso, não me gostava, portanto, o guion, não gostava nada. E isso é uma coisa que eu gostava de vos passar. Não sei se a vós outros vos acontece, mas a mim não me gostam nada, não me gustam as minhas ideias. Não sei se vos acontece, ou se estão enamorados pelas vossas ideias, totalmente. Porque o cinema é um pouco isso. E o que se diz do cinema, talvez não estes professores, mas enamorem-se por vós próprios. Sejam uns autores geniais, sejam umas pessoas interessantíssimas, cada um é singular, etc. Eu nesta película pensei a fundo que não tinha ideias muito buenas. E todas as ideias que tinha já, enfim, o que se chamam ideias de cine, que não é propriamente nada de concreto, é assim uma ideia visual, ou de não sei o quê, não sei coisa, tudo já estava hecho. E com muito mais forte. Não porque antes de nós, ou porque havia mais talento, ou havia mais gênio, ou não sei o quê. É porque havia outras condições, porque era outro tipo de mundo, de sociedade, de espírito, talvez até era uma outra sociedade com um plano, por exemplo, político e religioso muito mais forte que hoje. Isto para dizer que havia muitos diretores antes de nós que, por exemplo, eram que acreditavam, que tinham fé, que professavam alguma espécie de fé, por exemplo. E creio que algumas, ou politicamente super direitos, ou não tanto de esquerda, mas muitos da direita, era assim. E eram mais, não sei, eles davam uma força e uma convicção que os fazia não dudar, não hesitar, como a mim, por exemplo. Eu não acredito em quase nada, em socialmente, espiritualmente, não tenho grandes, para ser sincero e honesto, não tenho convicções. As minhas convicções são muito pequenas. São convicções, enfim, ridículas. Enfim, ridículas quando comparadas com coisas que lemos e vemos em documentários, não sei, de nossos abuelos ou bisabuelos, que eram realmente pessoas que viveram numa outra sociedade, que tiveram um outro embate com as coisas da vida. Enfim, para dizer que a nossa vida, enfim, a vossa e a minha, é mais fácil, claramente mais fácil. E, portanto, o cine, tudo se torna mais fácil, mais de, como se diz em português, de trazer por casa algo que não é assim. Enfim, em Cabo Verde, pensando que estava boicotando um sistema de produção, ou enfim, tudo isto que vos disse, as relações que se estabelecem numa rodada, etc., eu estava mais intensa e profundamente boicotando-me a mim próprio. E dizendo, não sei se descobrindo, mas, enfim, sentindo todos os dias coisas graves, enfim, que te fazem vacilar.
por exemplo, estava numa isla, toda a história tinha a ver com este vulcão, com a paisagem, com o céu, o oceano, enfim, a natureza, e eu não sabia de todo de onde filmar, Enfim, aquele vulcão é grande, imponente. Eu não sabia se seria aqui, ali, do outro lado, por ali, em cima, embaixo. Não tinha qualquer ideia. E por mais que pensasse, mais confuso, mais idiota estava. E daí não era só o vulcão, era o oceano, todo, as paisagens. Portanto, eu estava no meio de um filme de paisagens, um filme ao aire, e não sabia de onde colocar a câmara, por exemplo. Isso me perturbou muito. E me fez pensar que, para saber de onde colocar a câmara, que é algo importante, enfim, creio, não sei se para vocês é importante, mas, enfim, deveria ter algum sentido. Onde está a câmara, enfim, e depois como passas daqui para outro lugar, porquê, como. Essas coisas tomaram grande importância para mim e, como disse, gravidade, e eu não sabia pensar, mas ao mesmo tempo dizia, estou perdido porque não terei de partir, ir para o meu quarto, a minha habitação, pensar isto só com calma, porque aqui não... Enfim. Portanto, ia rodando e cada vez mais ia agravando esta minha pesadilha. Porque só não descobria coisas dessas e depois descobria que, por exemplo, coisas muito... por vezes algumas sórdidas. Se diz sórdidas? Enfim, velhacas. Por exemplo, como estávamos rodando com africanos, cabo-verdianos, é natural, talvez saibam o que é. Escutava assim coisas como me pagaram, não sei, 10 euros como figurante extra, como se diz figurante. Figurante extra, sim. Me pagaram 10 euros, ou outro pagaram 50, coisas assim. São coisas muito comuns no cinema, talvez saibam disso. E me perturbava porque estávamos tratando de pessoas que não eram figurantes, não eram nada, enfim, pessoas figurantes de Barcelona, ou Lisboa, ou Nova Iorque, eram camponeses, enfim, trabalhadores cabo-verdianos que não tinham qualquer relação com o cinema. Lhes caiu em cima uma máquina que lhes pagava e eu tomei também essa consciência de que era uma máquina muito pesada e muito exploradora e injusta. Sobretudo injusta. Que pagava muito a uns, pouco a outros, com uma arbitrariedade, que não se... Enfim. Todas essas coisas... Tudo me parecia mal organizado, mal pensado e, sobretudo, enfim, com uma dose de... Estava, no fundo, vendo tudo o que eu não me gostava, ou que, enfim, que em princípio não nos deve gostar pelo menos a mim, falo por mim, neste sistema social, o capitalismo, talvez, não sei o quê. Ou seja, e até para falar de uma maneira mais... Hoje há uma tendência política para falar de meritocracia, sabem o que é? O cinema é completamente isso. Totalmente isso. Ou seja, a pior imitação da sociedade capitalista em pequenito. 50 ou 100 pessoas numa equipa são como um espelho
absolutamente fiel da pior fábrica, do pior sistema social, enfim. Bom, mas para não vos carregar tanto com isto, portanto acabei essa película muito perto e muito encantado e mais que isso com a população cabo-verdiana, com as pessoas com quem colaboramos, de quem me fui aproximando muito, me afastando da equipa e dos atores também, e aproximando-me de outro tipo de atores, atores anónimos, uma massa popular, pobre, um povo. Isso me estava aproximando e sentia que ao aproximar-me dos cabo-verdianos, me estava a aproximar de outra coisa, de outra organização, de outro sistema de pagamento, de outras objetivas. Por exemplo, me estava aproximando de objetivas como a 15, a 28, sabeis do que estou falando, milímetros, e não da 70 ou da 80 ou da 100. Essas são coisas que recuso totalmente, que para mim são objetivas capitalistas, que desfocam. Não há fundo, não há, é uma coisa vaga, não se vê nada. E me estava aproximando talvez de uma maneira de a ser mais documental, talvez. De um tempo infinito para trabalhar. Me apetecia estar com uma câmara dessas e não com uma reflex, que era no que tínhamos, um Movicam, não sei o quê. Com 40 técnicos, me apetecia estar com uma pequena câmara que nesse momento não existia. Existia 16 milímetros. Estás hablando de principio de los 90. 96. Mitad de los 90. Aí havia 16 milímetros, Super 8, mas Super 8 é um formato absurdo. 16 podia ser, eu já estava fantasiando a próxima película. Tentarei ser lá em 16, solo, com 3 amigos, e pronto, 16 seria possível. E portanto, mas estava dizendo adeus, quase, estava despedindo de imensas coisas, de muitas coisas, e me queria aproximar de outras, não sabia como, claro, porque não é fácil. E sobretudo me estava despedindo de mim próprio. Isso foi vital e foi maravilhoso, porque quando realmente me disse adeus a mim mesmo, a minhas ideias lindas, esta estupidez de querer ser películas, que ideia maravilhosa que temos, esta coisa estúpida. Aí me senti muito mais disponível, sim, disponível. E abandonei coisas, abandonei porque não sabia hacerlas. Eu não sei filmar o mar, o oceano, a floresta, a montanha, não sei. Pero sin embargo, tu siguiente película... E creio que não há ninguém que saiba. Tenho um amigo que vocês conhecem que se chama Pichapong, é um tailandês, Vera Setakui, que és o único que hace coisas interessantes por vezes, mas nem sempre. És uma facilidade. Porque normalmente o que se vê são planos largos, que duram, com música. E
etc, etc. Porque não se sabe como vai ser. Não se sabe. Esse tempo de filmar a natureza passou, está morto. Isto é um tempo bastardo, horrível, urbano. O cine é totalmente urbano e burguês e capitalista. E, quanto a mim, e temos que ter consciência que 90% deste planeta é pobre e não era sismos, e não era é hambre, etc. E aí não está o cine. Não está. Pouco. Esteve muito pouco. Portanto, no que filmamos nós, é uma atividade vaidosa, se diz vaidosa, não. Vanidade. Sim, e relativamente burguesa, urbana e irrelevante, se diz, que não tem relevância. Irrelevante. Tem uma relevância artística, se quiserem. Se vos interessar, se gostais de arte, não me gusta. E, portanto, passei para outra película. Tenho que dizer esta coisa que foi importante, foi que quando partíamos, quando deixámos as ilhas, a equipa, eu e outros 2 ou 3 do equipo, fomos despedir do pueblo e umas senhoras, porque era assim, em Cabo Verde 80% da população são imigrantes e sobretudo os homens, claro, que partem primeiro, as mulheres e os ninhos esperam, enfim, como a todo mundo. E essas senhoras nos deram a mim e a outros companheiros muitos, enfim, presentes para familiares imigrados em Lisboa. Se puderes contactar, ir ao meu irmão, meu padre, não sei o quê, aqui está o café, aqui está tabaco, e aqui está uma carta, e aqui está uma mensagem. E assim partimos com umas sacas llenas de mensagens. E foi assim que encontrei estes bairros dos subúrbios de Lisboa, onde estão os imigrantes, não só cabo-verdianos, enfim, até nesse momento, quando pensavam a ligar de leste, de Ucrânia, os brasileiros, por exemplo. Mas nesse momento era mais África, era mais africanos. E eram bairros evidentemente problemáticos, difíceis, complicados, entrepostos de droga, nesse momento muito pesado, e perigosos. E assim, entramos, mas como tínhamos essas mensagens, essas cartas funcionaram como uma senha, uma password. Nos diziam: o que é eres? Uns homens, uns chicos corpulentos que eram um pouco vigilantes do bairro. Não levas o que eres? Nos diziam: a senhora Júlia, a senhora não sei quem. Eu disse: bom. E como tínhamos aprendido, eu e os meus companheiros, um pouco de crioulo, do dialeto que se habla em Cabo Verde, deve ter sido muito raro para ver uns chicos blancos que entravam assim, falando crioulo, procurando senhoras maiores ou senhores. E assim entramos e assim ficamos, fomos completamente, como se diz, adoptados, acolhidos. Cada mensagem que entregávamos tínhamos que dar 1 hora, 2 e beber um grog e comer não sei o quê. Agora, esta coisa que vos conto não é uma fantasia, mas parece uma fantasia e pode ser uma fantasia. É que cada carta que eu entregava, e
eu pensei, isto é como se fosse um guião, que eu não sei, há aí algo escrito, e eu não sei do que está aí, enfim, mas várias vezes, quando entregava, como se diz, a ansiedade era tão grande que tiravam logo as mensagens e se punham lendo. E lo que vieran no rostro, se passavam coisas nos rostos das pessoas. E isso para mim era um cine. Voltava ao princípio. Era um cine mudo, sem palavras, ou era um cine sem que não se conhece o guião, em que a mensagem é totalmente desconhecida. E sobretudo não és tu, não és tu. Estás participando de um espetáculo, e era um espetáculo, não estou recusando o espetáculo. Era um espetáculo, cada rosto, eram lágrimas, eram sorrisos, enfim. Isso era o cine, mas tinha um suplemento, e o suplemento era que nós estávamos aí com eles. Estávamos participando, estávamos quase unidos nesse momento, era muito fusional. Pode ser uma fantasia, mas bom, isto que me aconteceu e eu fiz esta espécie de metáfora na minha cabeça que isto era um cinema que me poderia interessar. Algo mais pequeno, muito mais próximo, em que, por exemplo, com 28 ou 32 eu teria a senhora e a sua casa, e a sua casa tem muitas coisas para ver, muitas coisas para mim interessantes, fotografias, umidade, como se diz, umidade nas paredes, que desenham formas, a sua cama, tudo. E isso me pareceu mais grandioso, mais útil, mais interessante que essas coisas de vulcãos, enfim, poderia dizer. Bom, fiz mais a película que fabriquei, que hice, a seguinte foi já fabricada nesse bairro, mas foi uma espécie de teste. Eu pensei, aqui posso fazer algo. Inventei menos. Enfim, o que passa nessa película é da ordem do fait divers, como se diz, fait divers, como se diz, em francês, fait divers. Com coisas verdadeiras, da realidade. Sim, era uma chica que decidiu matar o seu bebê, sua cria. E partimos daí para ser uma película. Bueno, parte da equipe era a mesma da outra película anterior. Se passou melhor, as relações eram mais interessantes. Aprofundei muitas coisas que tinha pensado na outra, destes domínios do dinheiro, da plata e da justiça, etc. E na película seguinte, foi uma película que hice quase solo, durante 3 anos, com uma câmara digital, porque estávamos em 2000, no ano 2000, e aí tinham aparecido as primeiras camcorders e as primeiras Sony e Panasonics. E eu comprei uma Panasonic porque és verde e a Sony és azul. Foi o que me disseram. Y porque de todas maneras, déjame que rebobine un poquitín, porque a pesar de que has planteado de que en Casa de Lava tú vistes que aquella no era la manera de hacer que te sentías cómodo, en Osos
mantienes todavía un equipo de rodaje, un productor importantísimo, como ves Paolo Branco, o sea que trabajas todavía, digamos, en un sistema bastante industrial, o sea que no habías puesto todavía en crisis tu manera de trabajar, que ya empezaba a tambalearse con Casa de Lava. La mantuviste de alguna manera. Sí, porque no es fácil, no es fácil. Não é fácil encontrar as coisas não se encontram tão facilmente. É assim. Nesse momento eu não sabia, ninguém pode saber, porque se és mais inconsciente e o mundo parece mais velho do que és, não sei. E não é assim. E o cinema é uma atividade que não é propriamente um mar de rosas, não haces um largometragem assim, não entras na profissão, não sei como chamar isto, assim tão facilmente. É necessário muitas coisas, ou seriam necessárias, enfim, muitas cedências e condescendências e muitos sacrifícios, e eu não queria nem fazer cedências, nem sacrifícios, nem nada disso. E, portanto, tive que pouco a pouco, lentamente, tentar encontrar o que me gostava, o que me interessava, mas podia ter feito o contrário, não é? 90% dos meus colegas agora estão sendo conduzidos em Audis negros para o set. Nenhum problema. Depois da minha segunda ou terceira película, podia estar no Audi agora, em vez de estar aqui, ganhando bastante mais plata. Estava com um assistente que me diria que suerte, está um tempo maravilhoso para a nossa cena de amor hoje, com estes dois atores que te adoram, este produtor que te admira muito. Podia estar fazendo isso, e é claro que para ser isso teria que tapar um pouco, enfim, ser um pouco como os monos, não é? Porque o produtor te odeia, te detesta, os atores te odeiam, etc. E podia estar repetindo, fazendo, como é que se diz, fotocópias, facsímiles de películas sobre películas sobre películas. Enfim, tive essa suerte, de Cabo Verde. Podia ter sido outra coisa, podia ter sido o meu bairro, ou a minha... Não sei se podia ter sido, se teria sido, não sei. Eu tive este conjunto de situações, esta constelação de coisas mas que durou muitos anos, não é? Foi bastante. Eu também vos queria dizer que antes de realizar ou dirigir películas, eu fui 10 ou mais, 12 anos assistente. Eu falei dos assistentes porque eu fui um grandíssimo, lo que diziam, assistente de direção. Muito disputado, porque opinava muito, claro, e tratava muito bem os diretores. Ou seja, dizia, o produtor te adora, mas adora-te. Aquele ator está enamorado pelo guion, por ti, pela tua maneira de dirigir. É claro que depois fazia assim e ignorava por todas as mentiras que despachava todos os dias. Um assistente de direção, não sei se vos ensinam isto aqui, és um mentiroso, grande mentiroso. Principia pelas aquelas coisas maravilhosas que são os mapas de trabalho, que eu fazia muito competentemente,
Podeis, ainda hoje em Excel, agora em Excel, maravilha, não vos gusta? E estava tudo muito bem planeado, e só havia uma coisa estranha, rara, é que os diretores pareciam sempre muito deprimidos. Tudo estava bem, a equipa ria, estava sorridente, falava de futebol. Nesse momento, há muitos anos, falava-se de futebol, chicas, maioritariamente, chicos, um pouco, coches, plata, não se falava de mais nada, férias, vacações, e comer, aos dias quando se come. Esse era o mundo maravilhoso do cinema, creio que é o mesmo, não sei. E o meu job, emprego, era esse, era de tentar acalmar as coisas, era uma espécie de Xanax da rodagem. É isso que é um assistente de direção, de tentar que as coisas não se extremem, que não haja loucura, um pouco irracional. E já que hablo de irracional, o que hice eu, o que encontrei foi uma espécie... Eu hoje sou produtor de mim próprio, assistente de direção de mim próprio, e sou um produtor que me dá a mim próprio o irracional. Uma parte irracional, porque o cinema é uma loucura. Se fosse uma coisa bonita e bem hecha e bem... Era uma loucura total. Poderia pôr este mundo em peligro total. Portanto, eu tento me dar a dose de irracional necessária para ir ao fundo dos problemas, ou seja, fazer um plano durante um mês, por exemplo. Por que não? Eu, quando era assistente de direção, fazíamos, não sei, talvez 18, 22 planos por dia, como todos vocês. Agora eu faço um plano por mês. Não tenho essa obrigação, não tenho uma polícia que me diga agora é este, agora aquilo, agora aquilo. Não. Bom, isto é o irracional. Esse irracional, eu acho que deveria ter lugar quando se hace uma película. Devíamos deixar, não sempre, claro, enfim, somos conscientes do nosso pressuposto, de uma série de coisas que têm que ser estudadas e pensadas, mas nunca condescender e abandonar a razão primeira de ser a película, sabes? E isso nunca, quando era assistente, essa razão, esses propósitos eram abandonados no primeiro dia. Depois era uma espécie de... Alguém dizia, é verdade, tu colocas uma equipa de 10 pessoas aqui e ele te hace a película. Só, sem diretor, sem nada. As coisas do cine se hacen como sabem. Enfim, fotografia, sonido, tudo isso, enfim, tecnicamente... Perdão, eu não deveria dizer estas coisas aqui. Sim. Não existem, não têm existência, não são sólidas. Diafragmas, etc. Não existem, não são coisas... Não é medicina atômica. Enfim, Bom. Pues déjame que te haga una pregunta en ese momento clave. ¿Qué pasa en el momento que tú ruedas y has acabado de rodar Osos? ¿Y qué pasa en tu cabeza para que la siguiente película sea en la estancia de banda? Estava mais preparado para passar coisas mais importantes para mim, mais interessantes, importantes, divertidas mesmo, mais divertido. Eu não sei se vocês se divertem nesta escola assim, por amor de Deus, não creio.
Não estive em nenhuma escola de cinema em que as pessoas se divertissem com o cinema. É sempre um pesadelo, uma coisa, um terror em cima de nós. Não, a sério. Não é culpa dos professores. É tudo. É o sistema. É o sistema, como se diz. É muito vago, pois é, mas cada um tem que encontrar a sua pequena dinamite para aqui, na escola. E não é bater, violentar os professores, não é isso. É um boicote a si próprio. E isso eu acho fundamental que se ponha em dúvida o nosso interior. Ninguém aqui é muito interessante. Aquele que pensa que vai ser umas coisas como o David Lynch, não vai. Não existe. Estava mais preparado, pensando assim, por exemplo, nessa película terceira, a tal que última antes de passar a outra coisa, uma noite estava rodando com todas as luzes, projetores do mundo. Nesse momento ainda não eram LEDs, eram luzes LEDs, sabe? LEDs, eram grandes 1000 kilowatts e coisas assim, que não sei se vocês sabem o que é pesadas, com equipos enormíssimos, num bairro como um bairro africano também, enfim, como em Marrocos, ou sabem, que as calhas são assim, em que uma luz de 1000 watts entra por uma ventana, por uma pequena... e perturba, enfim, os habitantes, que muitas vezes têm horários, enfim, que são as mulheres todas senhoras de limpeza, e portanto trabalham, sabem às 3 da manhã, hasta às 8, e os homens estão na construção, portanto partem às 5, 6. Filmando como, enfim, o cinema faz muitas vezes por la noite, às 2, 3, não é só o ruído de uma equipa de cine que é militar, enfim, és um rolo compressor, és um tanque. És a luz do cine entrava por essas ventanas, e uma noite há um senhor trabalhador que me disse: não puedo mais, eu tenho que partir às 5 da manhã e essa luz não me deixa dormir. E aí, por exemplo, isto é preparação. Eu tinha 2 opções. A primeira é a opção normal, que eu sabia muito bem, que tinha integrado em mim, que é a primeira opção de um assistente de direção, ou de qualquer pessoa sensata numa equipa de cine, que é pagar com plata, e dizer: aqui está, não sei quantos euros, e amanhã te instalaremos num hotel. É assim que o cinema trabalha, pensa. A outra era apagar a luz e continuar filmando. E eu hice isso. E a equipa se quedou como por la noite, sem luz, em 35mm, que é uma película que na altura tinha uma sensibilidade de talvez 200 ASA. Portanto, enfim, e eu disse: não sei, vamos como se diz em português, puxar a sensibilidade, passava a 500 ou não sei o quê. E eu tinha um diretor de foto muito batido, um senhor maior, com uma experiência francesa, que entrou em pânico total, porque disse: não se vai ver nada. E eu disse: talvez seja interessante, não sei, vamos tentar de outra maneira. E essa decisão, como outras,
foram as coisas mais acertadas que hice. E essa película, enfim, esse senhor, diretor de fotografia, e a película ganharam o Leão de Ouro para a fotografia em Venecia. Gracias al señor que le molestaba la luz por la noche. Claro, claro. Graças a... Sim, claro. Exatamente. É como dizes. Sim, sim. Bom, isto para explicar que foi uma espécie de, como se diz, o copo, como é que se diz, a garrafa mais cheia. A gota que colma o vaso. A gota vaso. que já não podia mais, já estava muito... Mas, bueno, isto é preciso ter algum... ter algumas dúvidas sobre esta maneira de nos organizarmos. Se não temos, se está bem, e há que fazer filmes como se fazem os filmes, ou as películas. Só vos estou passando uma experiência personal. Eu acho muita lástima porque o cinema continua a ser uma atividade muito de grande injustiça, enfim, de grandes diferenças salariais, por exemplo. Qualquer um de vós que parte agora para ser assistente do não sei quem, um diretor espanhol, vai ganhar 100 vezes menos que o diretor. Que é absurdo, não é? É absurdo, mas vão ser explorados no sentido mais humanamente reprovável de tempo, até, enfim, todas essas coisas que se hablam agora, muito mais, e que eu vi durante anos e anos, que se chama o assédio moral e etc. Sempre aconteceu. No cinema é de onde acontece mais. Não só em Hollywood, em Espanha, enfim, nas rodagens mais independentes, certamente. Enfim, são pequenas coisas, pequenas. Por exemplo, a diferença salarial, ninguém aborda isso. Eu tentei resolver isso. Agora, como sou produtor, todos recebemos o mesmo. Todos. E há muitas coisas que estão resolvidas assim, logo, à partida. Não digo os atores participam muito, mas a equipa que está todos os dias, que empieza lunes até não sei quando, todos recebemos o mesmo. Porque há tão pouco, o pressuposto é tão baixo, é tão pequeno, que podemos pagar todos o mesmo. ¿Cuántos sois de equipo? Por ejemplo, en Vitalina, ¿cuántos habéis hecho el equipo grueso de rodaje? Cuatro. O sea, yo creo que una cuarta parte de los cortos, o sea, de las personas que rodan los cortos en la escuela. Vós sabeis das vossas vidas. Vós sabeis que é uma mentira, não é? Eu estou olhando para as caras, não sei. É mentira. Isto é mentira. Com um telemóvel, com um móvel, se pode ser. És um clichê, outra vez. Mas a única que eu creio razão para ser uma película com muita gente não deveria ser a especialização. Ou seja, isso não. Ou seja, um quer fazer foto, o outro sonido, não sei o quê. Nas minhas películas, agora, o que é ser sonido, por vezes, vai a ser outras coisas. E cambiamos. E quando não está um, porque está enfermo, temos que ser assim, quando não vamos chamar outro, porque vamos... Enfim, que não seja por uma espécie de especialização ou profissionalização. Se queres muita gente, é porque tens 5, 6, 7, 10 amigos, companheiros, e queres fazê-lo com, não sei, 40 companheiros ou assim. Tudo bem. Agora, porque crees que necessitas de catering e casting e de maquilhagem e de não sei o quê, e 4 assistentes de câmara e 5 diretores de arte e 4 não sei o quê.
Se fores o teu próprio produtor, se souberes para onde vão todos os cêntimos da película, muito bem. Se não, não vejo... Na pintura, ou nos livros, não se vê, mas no cinema se vê muito a plata. Na pantalla se vê muito a pasta. Ou a ausência dela, mas se vê, como é que se diz, não sei a palavra em espanhol, usura, o gasto, ou como se diz, desperdício, o desperdício. Eu, quando era assistente de direção, enfim, uma grande parte dos pressupostos não iam para a película. Bom, iam para alguns salários de alguns atores, diretor de foto por vezes, quando era uma grande estrela, mas iam para hotéis, primeiras classes em avião, aí vai, é para aí. Portanto, eu sei, acho que deveríamos todos combater o desperdício, a inflação. E isto é também um problema estético, porque a inflação, quanto mais tu queres, mais a pantalla fica lotada, sobrecarregada. É uma inflação estética e de todos os... Enfim... Me dejas que pase não um estou a dizer fragmento? menos, ou less is more, essas coisas minimalistas, não é isso. É só ser um pouco mais racional, no fundo. Porque, mais uma vez, em qualquer escola de cine, nos departamentos de produção, logo se ensina inflação, desperdício, etc. Esta em todas. É assim, é inevitável. Não está tão integrado nesta sociedade o desperdício que lutar contra isso é, mais uma vez, é muito difícil e é um combate individual, quase, me parece. É um combate ou a 2 ou a 3, se ainda houver alguma espécie de diálogo entre vocês, não creio. Perdão. Não creio que haja diálogo sobre cine nas escolas de cine também. E isso não estou falando de viste a película do Lynch, que é buena. Não é isso o diálogo sobre cine. É sobre pasta, plata, sempre. Sempre. Como é que pensa aí? Enfim, quando sairmos daqui para ser uma película, como vamos organizar essa película? E para mim, como tu dizias, que és um senhor alemão que eu também gosto muito, que era um grande... Esse poderia dizer que é um grande artista. Dizia, não é as minhas, como se diz, notes em branco, como se diz. Sim, notes em branco. Não são passadas a pensar em arte, ou nos planos, ou na estética, ou nisto em que nós pensamos. Não é nisso que eu perco as minhas notas. É pensando na organização do trabalho, na produção. Qual é o coche? Temos gasolina? Quantos 30 euros chegam para comprar umas manzanas? E como vamos a ser com aquela terraça? Ou quem vai a limpiar? E todas as coisas da organização deste ofício. E para mim é igual. Eu sou muito raro. Não tenho dias de rodagem em que penso em coisas artísticas. Nunca. Porque há tanto que a ser, tanta coisa seja de câmara, de luz, de sonido, ou de decorado, ou de ator, e nunca paramos. Isso, há uma mecânica que não é artística, é mecânica, é rotina.
trabajo. Sim, e tanto melhor. Evita-me pensar em coisas artísticas ou estéticas, ou não sei como dizer. ¿Me dejas que pase una escena de banda? Ya sé que no eres muy partidario de pasar trocitos de películas, ¿Sí? pero bueno, ya que estamos un poco como abocados a ese cambio que haces con... Eu preferia que eles hablassem. Pues si quieres decir Porque algo... eu não me gusta nada que sejam... Solo una pregunta. Disculpa. Tengo solo una pregunta doble. Hoy en clase estábamos viendo materiales del proceso creativo de Osangue. Esas imágenes tan bonitas, ese como guión poético que pegabas al final del guión de Osangue, que es la primera película. Y me preguntaba, por un lado, si este tipo de proceso de concepción sigue en las películas a partir del cuarto de banda, es decir, si hay como una concepción poética previa al rodaje, esto por un lado, o estos dibujos, o estas fotografías, o estos textos tan bellos que dan como idea de la esencia de cada en Osangue, de cada secuencia. Y después, también hay algo que me sorprende mucho, que es que habiendo cambiado tanto las condiciones de producción y habiéndote saboteado o boicoteado a ti mismo, sin embargo, hay preocupaciones estéticas, poéticas, sobre la luz, sobre los rostros, sobre la composición de planos, que se mantienen constantes desde Osangue hasta Vitalina Varela, por ejemplo, ¿no? Y quería a ver si puedes hablar un poco de esto. Não, esse trabalho de escrita, de guion, isso eu abandonei totalmente. Enfim, totalmente talvez seja um pouco extremo, mas há sempre notas, há sempre apontamentos, coisas, como todos pensamos uma coisa, observamos algo. Agora é mais assim, são coisas de observação, sabes? Aquilo é interessante, aquilo, uma frase, uma coisa assim. Mas um guião não. O guião lo devo escrever para obter apoios. E os guiões que eu escrevo agora são totalmente fake, como se diz. Porque, enfim, não totalmente, mas quase. Yo hablaba de este documento con fotos y notas poéticas que no es bien el guión de Osangue. Sim, não é por não gostar, eu não sou por... Não digo não sei, que não és útil ou assim, é claro que é. Todo o trabalho sobre a película é útil. Creio que não deve ser um trabalho de... como é que se diz? Que vai ditar a suerte e o destino da película. A película deveria ser livre de acontecer. Não é? Um guião é uma lei, é assim, um código de leis total, que se não se obedece. Mas, claro, um trabalho seja literário, seja fotográfico, seja pictural, de preparação, claro. Eu não abandonei porque não tenho, por exemplo, esse momento que se chama preparação ou de pré-produção. Para mim, lo abandonei. Há um dia, que pode ser um lunes ou não, em que estamos todos aí, lá por aí, reunidos e pensamos algo. Normalmente o primeiro dia é essa preparação poética, como tu chamas. Só que a preparação poética é com os olhos, sem instrumentos. Sabe? Assim, um bolígrafo assim não é uma coisa horrível, não é? Nas tintas também não. Mas isto é horrível para mim. Isto é uma coisa horrorosa. As máquinas. E, portanto, as máquinas, se não as tratamos com alguma autoridade, ou seja, a mim me gustam muito as máquinas, mas temos que... As máquinas de filmar,
eles tratar bem de tudo. O exemplo mais, e eu disse várias vezes, quando adquiri esta Panasonic DX100, que era a primeira Panasonic pequenita, com a qual produzi e filmei 2 películas. Quando a comprei, tinha um pequeno sticker, como se diz? Uma pegatina. Hum? Uma pegatina. Sim. Que dizia em inglês, claro, em inglês, Move Me. Move Me. Não sei se lá viram, eu tenho uma foto disso num livro. E eu testei a câmara, me gostou. Enfim, era simples, sencilla e fácil. E me gostou. Me pareceu muito pobre a imagem, muito, enfim, comparada com os 35mm, etc. Era horrível. Mas bueno, me dava uma liberdade, me dava muito. E ao fim de 3, 4 dias eu também percebi uma coisa, que era que não deveria mover lá. Porque isso vinha de fábrica. Era como dizes? Una pegatina. Um pegatinho de fábrica. Foi em Tóquio, creio, não sei, na sede da Panasonic Tóquio, ou não sei de onde, na Japão, que estão pondo move, e eu decidi não move me. E isso foi muito útil, sabes? Pronto. Vais contra a câmara, não é contra a câmara, vais contra o fabricante da câmara, contra as pessoas de Tóquio. E uma coisa tão idiota, tão de insolência, tão de só apenas de contrário, tinha, afinal, razões fundas, importantes. Eu estava filmando numa habitação, num quarto de uma chica, que era um quarto com, não sei, 2 metros por 2, com uma cama, onde eu poderia estar assim como estou. Portanto, movê-la seria idiota. Seria, para mim, super cansativo se estivesse armado. Estaria ali ou fazendo travelings ou coisas idiotas, enfim. Portanto, teria que encontrar 2 ou 3 ou 1 ou 3 ou 5 ou 10 pontos de vista interessantes, buenos, onde as coisas se pudessem ver, observar. Portanto, este move-me, ir contra o move-me, serviu, foi útil. Por exemplo, portanto, o trabalho que tu chamas de preparação poética, etc., eu creio que lo continuamos a ser, mas com os olhos, com as mãos, construindo coisas, por exemplo. Por exemplo, na última, essa é uma coisa que é maravilhosa para mim, na última película que realizei, que dirigimos, já estávamos rodando há uns 4 meses, talvez, e ao fim de 4 meses pensámos, eu e a atriz, os dois, que seria necessário um outro personagem, para ela falar, porque estava muito sola no filme, estava sola, e podia ser até muito aburrido. E então, por vários motivos, que vos podia explicar, mas inventámos um cura. Ela é católica, enfim, inventámos um cura. O problema foi a igreja, pequena, como se diz, uma pequena capela. Sim, Capilha, que não tínhamos. Então lá construímos. E estivemos um mês construindo. Mas isso é filmar. Quando estávamos, sabes, construindo o decor, o cenário, era como se estivéssemos filmando. Era o mesmo. Passámos um mês. E
porque isso foi uma preparação poética, enfim, até mais que poética, espiritual. Ventura no estaba al principio de Vitalina, no estaba, apareció 4 meses más tarde. Sim. Portanto, podem acontecer, tudo pode acontecer, claro. E esse foi o momento em que a película também, enfim, tomou um rumo que não estava pensado, que foi totalmente inesperado, mas que apenas foi ditado por si próprio. Foi a película que o pediu, que necessitou, que quase gritou: quero um cura. Mas acontecem quase todas as películas, acontecem essas. Pode ser mais radical, menos tal, mas enfim, acontece sempre. Portanto, sim, é só que essas fases de. Para mim foi um grande trauma, realmente, ter sido profissional de cinema. Para outros, não. E eu creio que tomem isto como, enfim, muitos colegas e técnicos espanhóis, portugueses, hollywoodianos. E eu não diria que é uma profissão decente. Isso nunca lo direi. Eu direi que é comparável ao gangsterismo, talvez. Ou, como se diz? Em português há uma palavra que se chama chulo. Chulo. Os patrões andantes, os patrões das prostitutas, como se diz em Espanha. Macarra. É uma profissão de macarras. Nem mais nem menos. Tereis de ter atenção. Nem mais nem menos. Para mim e para mais 4 ou 5 pessoas no mundo, muitas mais, mas lo que haréis será isso. Nem mais nem menos. Portanto, foi uma grande trauma para mim esses 12 anos. Entre isso ou militar, eu vivia numa situação. Foi como se estivesse 10 anos no serviço militar, não digo em guerra, mas um permanente exercício de autoridade, autoritarismo, de militarismo, de sexismo, de racismo, tudo isso está no cinema. Está, não sairá, cada vez está mais. E compete-vos a vocês sair daí. Eu sou muito pessimista, muito pessimista. Creio que... Porquê que o cine seria um lugar de revolta ou de combate? Porque não será. Nada lo é, nem a política agora não é. Enfim, eu tinha dito que não tenho muitas convicções. E foi da extremíssima esquerda, claro. Tenho um amigo meu, grande cineasta, que morreu, mas que dizia se não tivesse sido cineasta, seria terrorista, claramente. Terrorista. Bombas. É muito triste, é uma sociedade que necessita de violência, é muito triste. Não. O problema é Hablas de Jean-Marie Straub? Sim. Mas ele dizia, uma sociedade, enfim, um mundo que necessita de golpes, de violência, como por vezes existem, não é? Infelizmente, por vezes existem, mas uma sociedade que provocou e necessita desses golpes é uma sociedade perdida e horrível. Mas... Santiago quería preguntar algo. Él escribió para la escuela un artículo un poco general de tu cine, o sea que ha visto bastante tus películas. Sí. Sí. Bueno, voy a aprovechar para hacer como 2 preguntas en una, porque creo que están relacionadas, digamos que van también con un poco lo que es su cultura cinematográfica, que entiendo es muy amplia. De hecho, llegué a su obra, a la obra de Pedro Costa, a través de otro director que es un gran referente que menciona constantemente en Un mirlo dorado, Un ramo de flores y una cuchara de plata, que es Robert Bresson, ¿verdad? Y
Y entonces Robert Bresson tiene una concepción del actor que es bastante particular, ¿no? No solemos encontrar en sus pelis con que hay una distancia en esos momentos, digamos, de catarsis emocional de sus personajes, y esa es la manera general en la que lo planifica, y encontramos un poco lo mismo en sus películas, ¿no? Pelis como Vitalina Varela, En el cuarto de banda, cuyos momentos dramáticos están planteados en escalas muy amplias, como con una lejanía, pero que no se percibe de esa manera. Pero evidentemente la concepción del actor de Bresson, bueno, no parece coincidir con la de usted, que tiene una relación casi personal con esos actores, que no son solo actores. Entonces quería preguntar primero por la figura del actor, cómo la concibe Pedro Costa, y luego también pues esa evolución que he visto en su obra, justo con esos actores, con Banda, con Vitalina y con Ventura, que en un principio en pelis como Osos, por ejemplo, o como En el cuarto de banda, da como esta sensación de que usted plantea personajes casi intercambiables, ¿no? De que uno puede ser el otro, y hay una línea muy delgada incluso entre personas de diferente sexo, incluso entre un hombre y una mujer. Es una cosa bastante impresionante, pero a medida que va avanzando en su obra casi que se va centrando más en esa parte individual, y llega a cuestiones que rozan con la literatura, ¿no? Como las secuencias en las que Ventura está en el ascensor enfrentándose con sus fantasías, o Vitalina también tiene unas secuencias construyendo su casa. Entonces, por un lado, la concepción de Costa de los actores, y por otro, cómo fue esa evolución desde hacia el individualismo. Tem tudo, mais uma vez, perdão, é muito aburrido tudo isto. Sou de aburrimento total. É que tudo para mim tem a ver com economia. O cine só tem a ver com economia, para mim. E no momento em que escolhi de Rio, passei para uma outra forma de organização e distribuição económica e financeira, muitas coisas se apartaram, mas eu não tenho acesso a atores profissionais. Me gostaria muito, mas não tenho hipóteses. Para ter um ator, eu abdicaria de muitas coisas, através de mim próprio, das minhas convicções pequenitas, que são estas, as únicas que tenho, e tenho que me agarrar a elas, sabes? Não tenho outras. Se no meu ofício não for, se não praticar algo de decente, é que em minha vida eu não o pratico tanto, sabes? Ayer estive quase para ir ao McDonald's, quase, sabes? É grave. Sei lá, muitas coisas. Estou em aviões por vezes, estou em coisas que não me gostam, que não gostaria. É uma prática que enfim, que tem muitas falhas, tem muitas, e portanto no cine gostaria que fosse mais coeso, que fosse realmente algo de inexpugnável, inoxidável, que não se poderia atacar. Entendo. Se para ter o Robert De Niro, e há muitos atores que me gostaria muito, há atores, por exemplo, não é de vanidade, ou como se diz, vanidade, mas há um ator que por 4 vezes me escreveu que gostaria de participar. Chama-se William Dafoe. Para eu ter o William Dafoe numa película, vou sacrificar muitas coisas, sobretudo o tempo de trabalho. E eu falei com ele. Eu não posso fazer uma cena, me imagino, por menos de uma semana, 2 semanas. Não tenho esse tipo de cine em que há um personagem que diz "Buenos dias, me voy". Não faz sentido para mim. Se entras numa película, te quedas um largo momento e não, William Dafoe é alguém simpático e alguém que está
enfim, do nosso lado, que está de um lado do cine, enfim, que é a ser os Spider-Mans e tal, para poder fazer outras coisas, etc. Mas eu sei que outros atores, assim, ou menos importantes, ou menos famosos, nunca poderão participar neste tipo de películas, sabes? Não podem, porque há uma... Isso se estende para além dos atores, estende-se aos técnicos, por exemplo. Os diretores de foto começam a ser muito visível, são estrelas, começam a ser são figuras, enfim, com uma certa aura. Não se pode, enfim, seria absurdo que uma dessas atores técnicos famosos se comprometessem com uma rodagem de 2 anos. Sem falar do salário que eu poderia propor, mas 2 anos. A menos que esses 2 anos sejam bombardear de napalm uma floresta. Aí sim, aí vamos. Perdão, estou falando de uma película que todos devem adorar e eu creio que é absolutamente fascista, mas enfim. Porque não se pode queimar uma floresta para filmar. Não. Sim? Bom, essa passaria é dudosa. Não, é um horror. Se pensa assim, se pensa assim, onde está o arte? Por amor de Deus. Bom, mas este é uma parte. Mas 2 anos na selva das Filipinas, com tiros e enfim, coisas. Tá bem. 1 ano de avião em vuelo, daqui até Caracas, de Caracas a Colônia, não sei de onde, e depois para Brasil, e depois para Madrid, 4 cenas ainda em Tóquio, e mais 40 segundos em Singapura, aí sim. Agora, 2 anos, em 2 metros por 2, trabalhando, não existe. O cine necessita de novidade, variedade, romance. Mas assim, o cine é uma coisa de mistificação, sabes? Não é de mitologia, não cria mitos, cria mistificação, que é uma coisa diferente. Que é uma capa de mentira, de falsidade, de falso romantismo. É muito fácil fazer uma cena, como todos sabem, que funciona, que funcionará nesses termos, enfim, espetaculares, românticos, fantasiosos. É muito fácil, com esta câmara, um pouco de não sei, Arctic Monkeys ou de Bach. Se hace em 3 segundos. Um chico solo, no menos talentoso de voz, fará melhor que, ou tão bem como Lynch. É muito fácil. Mas esse trabalho de que podemos... me aconteceu trabalhar 1 mês e vai tudo para a basura, sabes? Me aconteceu, a nós. E esse é outro tipo de atitude que é preciso não perder, que é a sensação, ou o sentimento de que há películas ou há momentos de películas que são de não a ser. Há películas que deveremos a ser, que estão cá dentro, que são uma coisa. Aquelas películas que deveremos a ser, que são... Mas há outras que são de não a ser. E me aconteceu, não? De trabalhar muito numa coisa que não tinha existência. E não era artístico, não era, que não está bem, que não sei o quê. É que não tinha consistência, não tocava nada de humano, por exemplo. Não
Não sei, são coisas que se sentem e não progridem, não avançam. Mas enfim, gostaria de ter atores, já trabalhei com atores, tenho muitos atores como o Dafoe ou outros que gostariam de participar, atrizes, muitos. Felizmente as minhas películas viajam muito e por todos os lados, e muitos recebo muitas mensagens, etc. Por outro lado, penso que os atores que aceitam e querem trabalhar, como Vitalina, eu lhe chamo atores, que era uma campesina. Antes do cine era uma campesina e agora é uma campesina. O cine não é nada não cambia nada na vida dela, sabes? Na sua vida não cambiou nada, nem pela plata, e essa é a razão, porque eu não posso, enfim, não tenho 50.000 euros, que é uma coisa razoável para pagar um ator ou a Vitalina. Não tenho. Isso talvez cambiasse um pouquinho a sua vida, que é uma vida modesta. Portanto, a sua vida foi um momento de trabalho pago mensalmente. Nós pagamos mensalmente, não por semana. Nem vou dizer quanto recebemos para que não riam, que não desatem a rir. Enfim. É isso, o cine, tal como é praticado, necessita de muitas coisas que eu não puedo. Plata, novidades diárias, sabes? Nós estamos sempre numa mesma coisa, trabalho. É aquela coisa, não há segredo artístico, poético nenhum, zero. Há rotina, trabalho. Por vezes, os 4, os 5, os 6 vemos, que bonito. Por vezes, nem sempre. Usted insiste mucho en las condicionantes que pone, digamos, esta manera de producción, pero sin embargo, sí que tiene una libertad en cuanto a lo que escoge. Y como decía el maestro atrás, hay una serie de cuestiones que se repiten con mucha insistencia a lo largo de su obra. Entonces, por citar un par que me gustaría que comentara sobre ellas, la casa que siempre está en construcción y que nunca se termina, los laberintos. ¿Por qué escoges, o sea, cuál es el criterio para escoger estas imágenes? Não, é outro trauma da minha adolescência, como, não sei, para todos, a casa, um teto, como se diz? Techo. Principia aos 16, 17 anos, para mim, e depois continua por toda a vida. Perder a casa, não ter um teto, etc., é um medo, um receio, um temor. Foi algo que sempre senti, a precariedade, como se diz. Precariedade, sim. A precariedade desta... É claro que há uma massa humana que é mais atingida pela precariedade do que nós, creio. Mas isso, para mim, é muito sensível. Enfim. E depois, assim, simbolicamente, ou assim, fazer uma película é muito construir uma casa. É muito parecido. Tem semelhanças grandes. Os planos são como, enfim, pedras, ou são um pouco encontrar uma forma de construir algo que seja inteiro, que seja seguro, que seja algo de, sabes, sólido. É muito, tens essa sensação à medida que avanças, quanto mais avanças na construção de uma película, mais sentes a segurança ou a solidez desse edifício, dessa casa. Antes, quando trabalhava como assistente ou
como mesmo nas minhas primeiras películas, sentia mais essa insegurança, sentia que não estava trabalhando para algo de sólido, sabes? Algo mais... E o cinema é uma arte muito enfim, um ofício muito vago, não é abstrato, é vago, sabes? Ou seja, principia com de onde colocamos a câmera. Aí, ou ali, ou aí. Enfim, se não trabalhas isso, pode ser tudo. Vale tudo. Por que não? A fraqueza ou fragilidade mala de algumas películas é que não tem nem... Enfim, pode ser filmar-te assim ou assim. Não há consistência. Enfim. Bom, mas isto é um trabalho longo e que se deve fazer ou não. Se estiveres no outro lado do outro cine, não há qualquer... Isto não tem sentido. Para muita gente aqui, eu estou dizendo coisas que não têm qualquer sentido. É preciso saber. E isso é assim. A câmara, enfim, a posição da câmara, todas as, como se diz, escolhas, as escolhas, tudo o que escolhes, tudo o que... lo que escoges. Sim, deveriam ser resultado de um trabalho sério. Que não quer dizer sério, tudo o que era sério eu abandonei. Sério no sentido Excel, plano de trabalho, plano daqui, não sei o quê, arma, pistola, isso. Trabalho sério é, por exemplo, pensar num plano que depois não hacemos. E passamos uma semana tentando encontrar a sua motivação e ela não existe. Não existe. Chegas a uma conclusão, a 4, que ainda as mais graves, quando 4 dizem não existe. Não existe. É uma lástima. Era tão bonito, mas não existe. E nós o que vemos hoje são filmes muito bonitos que não existem. Mais ou menos. Muitos, creio. Portanto, não tenho muitas hipóteses de ter atores ou técnicos. Bom, um técnico, um diretor de foto, 2 anos. Bom, sempre admitindo que ele aceitaria trabalhar por quase nada de salário. Ao fim de 4 meses, teria que saltar num avião e filmar não sei o quê. E outra vez, outra coisa. E assim, esta mistificação, sabes? O cinema é romântico, o cinema é como um circo, o cinema é um ganho. Há figuras no cine muito respeitáveis, muito queridas mesmo, que foram muito culpadas desta mistificação. John Cassavetes, por exemplo, que não tem culpa nenhuma, mas não é nada daquilo. O cinema não é o John Cassavetes e 4 amigos. É muito trabalho, é muito sofrimento, é muito... E o John Cassavetes acabou morrendo, ou Fassbinder, morrendo de trabalho. Literalmente de trabalho. Mas depois a mistificação, a romantização, não sei como se diz, à volta do cine é terrível. Enfim, essas são as razões, não porque não queira trabalhar. E aconteceu-me trabalhar com alguns técnicos, atores não, mas técnicos, que aceitaram ir connosco, com nós outros, e que depois de 2 semanas disseram não puedo, não tenho estrutura para isto. E isto é
este barrio, esta humanidade, esta barbárie, esta pobreza, esta miséria, esta desumanidade, isto tudo, mas assim. Porque isso também é assim, nós trabalhamos por vezes em condições ou em ambientes, em situações muito violentas, quase sempre. Mas, e portanto tens que estar um pouco armado com isso, enfim, um pouco. Tens que trabalhar a ti próprio para suportar, para aguentar. Mas isso é o mínimo, porque, enfim, a história da Vitalina, da Wanda, se queres acompanhá-la com o cine, tens que suportar essa violência. E há técnicos, e há atores, e há profissionais que não les gusta, que têm que ter hotéis de 4 estrelas, e 3, e 4, e aviões, e não trabalham em certas circunstâncias. É assim. E pronto, é o que é. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Sí. Quería preguntar que sin trabajar con guión y tampoco saber cuándo se va a acabar el rodaje, y también quizás en el montaje, ¿cómo encuentras tu final? ¿Cómo sabes aquí se acaba la historia? Depende das películas. Normalmente é a própria película que te dá o final. Não é nada de muito misterioso, assim, tão sobrenatural. Mas é um trabalho constante que te... Ou seja, não é o final, é a próxima cena. Sabes? A cena seguinte, a sequência seguinte. Tu estás filmando algo, pensando, estruturando, escrevendo umas pequenas coisas e tal, e estás tendo uma ideia, tu e os teus camaradas e os atores, todos estamos quase antecipando a próxima cena, que não temos. Portanto, cada cena tem que pensar a próxima. Portanto, quando... Depende das películas, mas cada uma encontra o seu final pode ser também o cansaço. Mas isso é completamente legítimo, como aquela coisa irracional que estava falando. Temos que ser um bocadinho loucos no cinema, porque senão... Loucos no sentido... Nesta loucura que, para mim, vem perturbar a produção, sabes? Vamos passar mais tempo nisto. Isso é uma loucura. Não se hace no cine. O cine é muito Excel. Não se vai gastar plata, não se vai passar um dia, não se vai passar uma manhã sequer. Portanto, passar daí para outra coisa mais... Dar tempo ao tempo, como se dizia. No cine, este tempo é plata. Não se pode dar tempo ao tempo. O que a mim me gusta muito é perder tempo no cine. Porque estás com uma sensação de que eu agora não tenho esse medo de perder tempo, sabes? Mas nas equipas da rodagem, quando era assistente, lo via muito. Não, vamos, não sei o quê, calma. Perder 1 minuto, 1 segundo era um horror. E dizer que não, é perder tempo que é bueno. Não, é difícil dizer isso, é difícil. Não é dizer lo digo. Eu diria mais, percam tempo, não lo hagam se não estão convencidos, se acham que não, seja ao contrário, etc. Desse modo, creio que a película encontrará sempre, nem que seja por cansaço,
cansaço, ou exaustão, ou, como se diz, fadiga total, sabes? Há um momento em que... Mas todos, não é o diretor que diz, não puedo mais, não é isso, é algo que se sente que está acabando. Ou então é a própria realidade. Me aconteceu com uma película. Esse quarto da banda terminou porque se terminou o decor. Destruíram o decor. Um pouco lá como o Coppola, que queimou. Não havia mais casas. Demoliram o quarto. E aí me disse, bom, poderia continuar e imaginar outras coisas. Agora eles vão para aí, constroem uma casa, compram uma casa, não sei o quê. Mas não, o final estava aí. A casa estava demolida, destruída, e se acabou. Mas não há outra resposta a essas, que as películas encontram-se desta maneira, claro, sem guion, como dizes. Sem guion é preciso entender a palavra guion na sua literalidade. Guion, guiar, não é algo escrito. O que não me gusta é que haja uma direção que não está ditada, guiada. Me gusta, assim como esse, criar um cura, aparecer um cura há 3 meses, ou outras coisas. ¿Tú vas montando algo mientras vas rodando o no? No, es muy complicado para mí. Há diretores que sim, claro, mas eu não tenho. Somos 4. O que hacemos é tanto que é muito trabalho, sabes? Depois temos todo o equipamento que é preciso limpiar, guardar, carregar todos os dias. E depois rodamos normalmente em casas, sítios reais. E é preciso deixá-los bem, sabes? Límpios. E isso não hacemos nós. E outras coisas. Subir, descer, carregar. São cargas grandes, como sabemos. Não temos tempo eu não tenho tempo de montar. Isso é depois de tudo filmado, quase tudo, empezamos a montagem. ¿Y alguna vez, o sea, has montado y te has dado cuenta de que igual tendrías que volver a rodar algo que igual si pudieras volver a rodar sería provechoso para la película? No. O sea, cuando acabas el rodaje, montas y ya no vuelves a rodar más. Sim, uma vez por uma espécie de lo que se chama insert, sabes o que é? Un inserto, sí. E foi uma vez e estou muito arrependido. Não, porque também me ensinou outra coisa, que estava filmando e eu pensei que seria útil, foi nesses ossos, como se diz, uma mesinha ao lado da cama. Uma mesita de noite, sim. De noite, assim, com uns cigarrilhos e umas coisas, e uma fotografia. E eu pensei que fosse assim uma coisa útil e interessante e tal, para a narrativa. E muito tempo depois me dei conta que eu não, como as montanhas e os céus e os não sei quês, se filmar algo e não houver uma presença humana, me sinto um impostor total, um tratante, um bandido, um gangster. Mas se não sentes essas coisas, eu creio que é útil sentir isso. Te diz o que és. Se tens uma câmara, é que quando tens alguém humano, a coisa passa para um nível de dificuldade muito superior, para mim. Muito, muito superior. Porque depois tens que dizer, quem és? Primeiro, quem és essa... Quem és?
que língua habla, que história tem, que quer dizer ou não. Enfim, aí sim a imaginação empieza para mim a funcionar e o grau de dificuldade de filmar uma pessoa é muito maior que filmar a calha, sim. Uma sola pessoa. Pode ser uma mano ou uma perna. Para mim é absolutamente necessário, fundamental que esteja um traço. Pode ser um traço, uma sombra, um rastro de humanidade, de alguém humano. Isto, claro, tenho que dizer rapidamente que todo o cinema que me gostou, que me formou, era um cinema clássico. Um cinema muito mais de humanidade que o cinema de hoje. De humanidade onde se viam muito mais coisas do mundo. Enfim, o cinema americano clássico, que para vocês é mais, deve ser antigo, etc. Calculo, cinema dos anos 20, 30, 40, 50, do século XX. Depois disso, enfim, o cinema mais moderno, ou, sobretudo o cinema experimental e da vanguarda, não me gusta nada. Não o compreendo, não me tomba dos olhos. És uma parede para mim, és uma coisa como os museus contemporâneos, os museus de arte contemporânea, que eu não aquelas coisas, videoarte, sabes? Videoarte, havia uma coisa, umas peças que se chamam I'm Not There, são umas cabeças que dizem I'm Not There, I'm Not There, ou com coisas muito sofisticadas de gadgets, com sensores e coisas. Para mim, esta coisa é muito simples, modestas, para filmar pessoas. Pouco mais. Perros, talvez. Eu queria perguntar se é importante para você ter do equipo de ensino os mesmos ideais que você do cinema, de fazer cinema livre. Como você trabalha com ele, com seu equipo, ao momento de rodagem? Como trabalho? Como você fez as ideias a eles, do que você vai a rodar? És bastante, como se diz, partilhado e visível, não és muito secreto, não há... até creio que há duas, eu pelo menos, porque sou, de qualquer modo serei o diretor, tenho duas funções quase. Uma é dirigir a película, enfim, dirigir. A outra é ter um mínimo de explicação de lo que hacemos, que vamos fazer, mais para os atores, chamados atores, que para os técnicos, que são mais, enfim. Mas, por exemplo, para os atores, que não são atores, não mais ao princípio, agora, enfim, alguns já são repetentes, já fizeram várias películas, mas no princípio eu tinha muito esse trabalho diário de afirmar a importância do cine, quase. Ou seja, porque, outra vez, para essas pessoas, o cine era algo totalmente, não sei, era o Brad Pitt e são coisas que não são pensáveis, enfim, são coisas de outro mundo, são de outro planeta. Portanto, ligar com uma câmera e dizer vamos fazer o mesmo que com o Brad Pitt, com esta coisa. Para essas pessoas, enfim, ser Brad Pitt
é necessário, para além de todos os caminhões e todas as milhares de maquinarias e de coisas pesadíssimas, não é um trabalho. Não é um trabalho. É algo, não sei, é uma coisa quase divina. Há um grupo, uma casta, uma classe de pessoas alguras, Hollywood, que são hiper talentosas, hiper ricas, hiper bonitas, hiper, que e o cine nasce, o cine acontece. 3 tipos, ou eu com uma câmera assim, que chega e diz, vamos fazer exatamente o mesmo. Não funciona, não funcionou ao princípio. Eu teria que afirmar e dizer, não, o cinema começou assim, era em la calle, era muito pequeno, tinha outras ideias, outros objetivos, etc. É um trabalho importante que é preciso fazer na rodagem ou não, sabes? É um trabalho de escola de cine, de sociedade, com os amigos, necessário reafirmar o que o cinema queria, sabes? E que perdeu. Ou como se perdeu. Ou como se perdeu muitas coisas. Não tudo, mas... Portanto, esse segundo trabalho, esse trabalho paralelo, de dirigir e afirmar o cine, eu necessitei de eu ser... O curioso, a gratificação foi que as películas que hicimos foram para Hollywood. Mesmo, enfim, não para um grande Hollywood, mas passam em Los Angeles e por vezes têm elogios, enfim, têm comentários simpáticos de grandes estrelas. E isso é curioso. Enfim, estavas falando do Rossellini há pouco. O Rossellini era um senhor antigo que casou com a Ingrid Bergman, que era uma senhora ainda mais antiga. Vocês sabem do que estou a falar. A Ingrid Bergman era uma grande... Era o Brad Pitt. Não, era a Julia Roberts, dos anos 50 ou 40. E se foi de Hollywood para estar com o mais radical cineasta desse momento, que se chamava Roberto Rossellini. E fez 4 ou 5 películas maravilhosas com ele. Se casou com ele, tiveram 40 filhos, etc. Foi uma história de amor fantástica, que se acabou, como todas. Mas aconteceu. E, portanto, não estou vendo a Julia Roberts a ter comigo ou contigo para ser um pequeno... Enfim, mas... Bueno, isso foi algo que sempre me gostou, ser essa pedagogia, se pode dizer. É algo de... Porque a mim me gusta muito o cine, claro. Não estou dizendo muito mal do cine, mas é o que me gusta mais. Muito mais que pintura, ou poesia, ou teatro, como trabajo. Para... Como espectador, porque tú eres un gran espectador de cine. De hoy, o al das menos coisas de hoje menos, de antes, porque, vale. Escrevo todas um pouco menos. Não, há, claro que há, de colegas, de jovens, menos jovens, há coisas buenas e interessantes. Creio que há menos. Sim, são mais raras, são mais... Mas sim, continuo vendo, infelizmente, mais como se diz, em pequenas pantalhas. E eu creio que as grandes películas passam muito bem, mesmo em móvel. Por exemplo, o Bresson, fui acusado uma vez disso, porque quando ia rodar, enfim, todos temos um móvel e eu, para a rodagem, vou de trem.
1 hora de trem. Portanto, no móvel, por vezes, via muito o Bresson, e assim, e é magnífico, é uma miniatura, uma iluminura, fica muito pequenito, mas acompanha muito bem, são coisas que acompanham, que tu sabes que estão aí, que estão lá, que estão para ti, que são coisas que não te vão desiludir, trair, são coisas... Enfim. Tendremos que acabar, Pedro, si Também me quieres decir gustam alguna- os planetas dos símios. ¿Cuál de ellos? O melhor é o Alvorada, Dawn of Planet of the Apes. Ah, o sea, las versiones de ahora, no la de... Não. Não, uma tive o prazer de assistir a 2 ou 3 momentos de rodagem, porque o diretor é um tio interessante, que dia destes vai abandonar Hollywood, não graças a mim, mas à sua própria boicote interior. Chama-se Matt Reeves, que deve ser um senhor. Realizou um Batman agora. Me gusta muito esse tipo de coisa. Creio que são fracassados. Mas eles teve, por exemplo, o Matt Reeves, com quem hablo, teve um Batman de 240 milhões de dólares em las manos. E não se pode assim, sabes? Não se pode assim. É sempre um fracasso, mas se tiveres consciência que estás aí para fracassar, muito bem. Ele tinha pequenos sonhos de que ia ser, e mudar, e cambiar, e derrotar, destruir os produtores de Hollywood, e fracassou. Portanto, está muito triste. A película não é muito boa, eu creio. Podia ser melhor. Tem momentos... Por exemplo, isso me gusta, a experimentação no Hollywood alto. É interessante. Mas é preciso é necessário tanta pasta ou com muita pasta ou com nada, ou no meio não é muito interessante. Bom, vamos. Pues lo dejamos aquí, gracias Pedro.